Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Hoje vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 9, do 20. Hoje, dia 6/8/2022. Vamos refletir um pouco sobre a transfiguração. Mas, meus irmãos, vamos refletir um pouco mais. Vou abordar um outro assunto nessa passagem, falando sobre oração. Tá bom? Que você possa pegar a sua Bíblia e que possamos começar a nossa reflexão do dia. Pegou? Bora lá? Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por Jesus Cristo, escrito, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Passado uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens, era Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse-lhes: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra, e os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho muito amado, ouvi-o. E enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naquele dia coisa alguma do que tinham visto. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos fazer uma pequena análise, mas antes disso, passar algumas pequenas informações sobre este Evangelho, que se trata da transfiguração de Jesus Cristo. Moisés, ele representa aqui a lei. Elias, os profetas. O versículo 31 diz assim: que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Pela paixão e pela cruz chegará a glória e a ressurreição. A transfiguração é uma teofania. O que é uma teofania? Em grego, theos significa Deus e phanein, eu acho que é assim que se diz, eu não sei falar grego, é com PH. Phanein, mostrar ou manifestar. Quer dizer, uma manifestação de Deus. No versículo 35, diz assim: Então da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho muito amado, ouvi-o. Em Marcos capítulo 1, versículo 11, aqui nós vemos a presença do Pai. Há 2 passagens, tanto na passagem de Lucas 9:35 quanto na de Marcos capítulo 1, 11, nós vemos a presença do Pai. E nós vemos também a presença do Espírito Santo, através de uma pomba, que é lá no batismo de Jesus, e aqui através de uma nuvem, que simboliza o Espírito Santo. Nós vemos a presença do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Mas como eu tinha falado antes, vamos falar de oração. Jesus pegou 3 discípulos e foi orar. E na oração, Jesus se transforma. O versículo 29 diz assim: enquanto orava, transformou-se o seu rosto e sua veste tornaram-se resplandecentes de brandura. Na oração, Jesus se mostra do jeito que ele é. Na oração, Jesus vem com sua majestade e poder. Na oração, começamos a ter contato com o céu. Quem vive uma experiência de oração de verdade, não quer que passe. Não quer. Quer viver. Não quer voltar a ser o mesmo. Porque na oração, na intimidade com Jesus, nós vamos ver a glória acontecer. Olha só o versículo 32. Entretanto, Pedro e seus discípulos tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Deus. E ele diz que, mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, para Moisés e para Elias. Quer dizer, ele queria permanecer ali. Ele não queria voltar. Nós queremos sempre mais e mais. Não queremos voltar, e sim sempre estar presente e na presença com Cristo. Ele não queria descer do monte. Queria viver este momento em Cristo, como Cristo é, como Cristo se apresenta. Nós vemos aqui Jesus humano e divino, o Messias enviado pelo Pai para a nossa salvação. Através da oração, nós experimentamos e vivemos o humano e o divino. Quem nos completa é o Espírito Santo. Aquilo que verdadeiramente somos, o que nós somos? Nós somos do céu. Estamos aqui apenas como peregrinos. Meus irmãos, olha só. Padre Pio, ele diz assim: a oração faz desaparecer Deus. A oração é a chave que abre o coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.